A gente traz aqui, como vocês já devem ter percebido, presença ilustre se juntando a nós, a melhor reportagem da capital federal, nosso querido Bruno Pinheiro se juntando a nós aqui no palco do Morning Show dessa segunda-feira, pessoal. E claro, Brunão, bom te ver, bom dia. A gente vai repercutir nesse momento a história, a sequência dessa saga do ex-deputado Roberto Jefferson, pessoal, que já está cumprindo prisão domiciliar nesse momento, tá? Ele deixou o hospital ontem mesmo, assim que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu pena em regime domiciliar devido à saúde fragilizada do ex-deputado. Porém, ele terá que fazer uso de tornozeleira eletrônica, está proibidíssimo ali de viajar, de se locomover para qualquer lugar e vale a pena a gente só rememorar aqui para trazer com precisão, pessoal, a dezembro de 2024, quando o STF condenou o ex-deputado a mais de 9 anos de prisão por atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. Bruno, e aí, qual a sua leitura? Até porque muita gente atribui aquela reta final da eleição de 2022, com aquela troca de tiros insanas do ex-deputado com agentes da Polícia Federal, como algo que pode ter respingado negativamente nos prognósticos políticos do ex-presidente Bolsonaro, então aliado, mesmo que marromeno, com o Roberto Jefferson, né? Roberto Jefferson e esse resultado, né, que a gente viu justamente sobre essa visita, essa ida de agentes da Polícia Federal, ele recebeu com vários disparos de arma de fogo lá no Rio de Janeiro, mas não foi somente isso. Ele fez também vídeos como esses aí que foram divulgados nas redes sociais, atacando diretamente a Suprema Corte, a ministra Carmen Lúcia também, vários vídeos, e aí veio essa ordem, então, tanto do ministro Alexandre de Moraes para uma operação da Polícia Federal. E agora a gente vê ele indo para a sua residência, alegando complicação na sua saúde. Tem vários criminosos que estão soltos também. Ele estava aguardando lá uma liberdade, mas que a gente tem que rever, na verdade, alguns pontos sobre esse comportamento, né? A gente está juntando muito, está vendo muito se misturando o caso de ocorrências, operações da polícia com personagens da política. Então a gente vê que Roberto Jefferson acabou se perdendo nos seus apoios, nas suas ideias também e, lamentavelmente, chegou a essa situação que você acaba se falando de uma operação da Polícia Federal e ele recebendo a tiros, um homem da polícia foi alvejado, foi ferido, ele tinha esse arsenal de arma de fogo, não me surpreende o que deve acontecer nos próximos dias, mas houve um entendimento então dessa liberdade. Com a palavra aqui, Bruno Pinheiro, pessoal, estamos de volta também para quem está nos ouvindo, sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, segue a todo vapor, repercutindo nesse exato momento, Roberto Jefferson, ex-deputado Roberto Jefferson, preso já desde ali a reta final da eleição de 2022, agora devidamente conferido a ele a prisão domiciliar no seu sítio no interior fluminense, ali no município de Comendador Levi Gasparian, que foi a cena daquela troca de tiros insana com agentes da lei ali na reta final da eleição de 22. E claro que a decisão judicial, pessoal, foi validada a partir do quadro de saúde debilitado ao extremo dele, né? Eu queria só citar aqui que o histórico de saúde recente, comprovado, né, que o Jefferson sofreria de crises convulsivas de S. Peixoto, desnutrição calórico-proteica, infecções recorrentes no trato urinário e síndrome depressiva grave. Então é um quadro que, no mínimo, inspira cuidado, né? André, todas as vezes que eu tô falando sobre crime aqui, eu falo como existe uma porta giratória no Brasil em que o criminoso sai muito fácil. Eu me sentiria um pouco hipócrita de não levar esta mesma regra nas situações de alguns casos que a gente tem visto recentemente. Sim. Como, por exemplo, esse agora, do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que confessou ter atirado mais 50 vezes em policiais e também jogado algumas granadas. Que normal, né, você ter granada na sua casa. Então, este é um caso e, apesar da situação de saúde, eu acho que ele precisa, sim, continuar cumprindo e pagando o que ele deve à lei, até porque ele colocou a vida de pessoas em risco. Então, esse pano aqui, eu não estou disposta a passar. E vou além, tá? A razão pela qual o ex-presidente Collor está em prisão domiciliar também é um quadro de saúde. Então, eu imagino que todos os políticos e ex-políticos do Brasil, talvez eles tenham alguns problemas de saúde para esse todo sempre acabar ocasionando em prisões domiciliares, que são muito melhores do que as prisões usuais às quais eles deveriam estar presentes. Então, assim, eu acho que existe uma porta giratória aí que também prejudica muito. Por quê? Imagine que você joga granadas em policiais, sendo um ex
ex-político e você está nessa situação agora. A mesma coisa para o ex-presidente Collor. Ele passou ali por toda aquela situação em vários casos e quando foi condenado, ainda assim passou menos de 2 semanas preso. Então, no Brasil, a corrupção muitas vezes compensa, o crime muitas vezes compensa e esses políticos seguem se repetindo. Mesmo com provas irrefutáveis de seus crimes, eles seguem aí atuando na política nacional. Eu não duvido que em breve Roberto Jefferson, quem saiba, decida voltar para algum cargo público para viver do foro privilegiado e de tantos outros privilégios que estão presentes no Brasil. Meus amigos. Mano Ferreira, brevemente. O único detalhe é que, nesse caso, ele está literalmente sendo autorizado a voltar para a cena do crime, né? Porque ele está indo para o lugar onde ele recebeu a tiros e granadas os agentes da polícia. Granadas, eu acho assim, é muito... É uma distopia, assim, granadas. Ele jogou granadas na nossa força policial. Num momento, assim, bizarro de retórica política dele em relação a outras situações que atacavam até as autoridades. Mas ele pode voltar para casa. Isso, para mim, André, isso dá margem muito grande para toda a discussão em relação à anistia, em relação a este caso em específico do próprio Roberto Jefferson. Eu espero que a casa dele tenha sido vistoriada antes dele voltar pra lá, né? Eu imagino que sim. Tem mais um sinal de Exato, eu espero que tenham tirado todos os elementos de periculosidade da casa dele pra ele voltar. Um talento ímpar para autossabotagem também, porque, enfim, de fato, em termos de retórica, talvez era dos políticos mais talentosos aí dos últimos tempos, pelo menos de retórica, de personalidade, mas para além dessa espuma, realmente um longo rastro de péssimas escolhas políticas e também acabando, enfim, da pior maneira imaginável esse capítulo dele. Mas, de qualquer forma, decisão está tomada, prisão domiciliar, e a gente segue adiante em mais um dia normal nessa República Federativa do Brasil.